Olá, pessoal! Hoje o vídeo tem um tema bastante especial, bastante importante pra mim. Faz um tempo que eu tô pra gravar esse vídeo e acabo não gravando, então peço que tenham paciência comigo porque eu tô com um pouquinho de rinite, a voz não tá tão legal, mas é um tema bem expressivo. Parece muito singelo no primeiro momento, mas é algo muito importante e eu quero compartilhar com vocês que é sobre o poder da oração e o quanto a maioria de nós que tem o hábito da oração, porque muitos de nós não têm esse hábito, faz isso de forma limitante. Eu até diria de forma errada, mas é importante que já falar de antemão que esse vídeo não vai agradar a todos, né? Cada um tem uma opinião a respeito do tema. Eu trouxe isso porque eu recebi da espiritualidade para falar desta forma, né? Através de uma visão holística e universalista. Então, tem alguns pontos polêmicos aqui, mas se você chegou até aqui, esse vídeo é para você. Vai ter em algum momento desse vídeo alguma coisa que vai fazer sentido para você e o objetivo é te ajudar a pensar. Jamais trazer verdades absolutas, enfim. Então, o poder da oração. Meu nome é Cíntia Viana. Eu sou terapeuta integrativa, trabalho com constelação familiar, apometria, cartomancia terapêutica, dentre outras técnicas. E o meu trabalho é unir, né, a expansão de consciência, a terapia com a espiritualidade. Na verdade, é explicar para as pessoas o impacto, né, dessa consciência na nossa vida, na nossa energia, na nossa espiritualidade. Como a gente pode se desenvolver como ser humano através do autoconhecimento e do conhecimento das energias e de tudo que faz parte aí do nosso universo, que nós nem sempre damos atenção ou consideramos. A humanidade, ela tem algumas feridas, tá? Uma das feridas da humanidade é a rejeição e outra bem importante é a dor do abandono. Então, nós fazemos de tudo para pertencer. Na visão sistêmica, a gente fala muito disso, né? O pertencimento é muito importante, o fazer parte é muito importante. E como seres humanos, nós temos um ego. O que é esse ego? É a nossa persona. Como nós pensamos de forma racional. Muitas pessoas estão tão desconectadas da espiritualidade que sequer fazem orações. E isso também é uma coisa que não é uma prática que não é, a falta da prática que não é tão legal, né, gente? Nós precisamos nos conectar a Deus, ao todo, de alguma forma, né? E eu acredito que a oração sincera é a melhor forma de fazermos essa conexão, que pode ser através de uma oração pronta, de uma oração escrita, enfim, né? Através de leituras de escrituras sagradas, de acordo com a crença de cada um. Mas para mim a oração mais potente é aquela conversa feita de coração. Então esse vídeo aqui vem para te mostrar um pouquinho, te ajudar a refletir o quanto a gente erra, o quanto a gente já fez e faz errado ainda. Por que errado? Porque às vezes nós estamos clamando, estamos pedindo por algo que nós nem sabemos os efeitos, não sabemos o porquê. E tem uma série de coisas que envolve tudo isso aí. O poder da voz, o poder do decreto é muito forte. Nós temos nas escrituras sagradas, né? No princípio era o verbo. Então tudo que você decreta, que você fala, que você pede, que você comanda, tem muita força. Principalmente se for falado. Né? O pensamento ele é muito forte, mas na matéria aqui, nessa dimensão que nós estamos, a voz ela emite uma frequência. E essa frequência altera o nosso universo. Né? E por que é tão importante essa conexão? Porque eu falei da dor da rejeição e do abandono e da oração como uma forma de conexão com o todo. Nós buscamos preencher o que nós achamos que nos faltou a nível de amor materno, paterno, familiar, sempre nas nossas relações. Sejam elas relações de casal,
independentemente de opção sexual. Relações profissionais, isso nos prejudica muito no nosso ambiente de trabalho. Nas relações sociais, então muitos de nós sentem-se usados, abusados, deixados de lado, só conseguem enxergar o seu valor se estiverem sendo úteis, se estiverem agradando. Então, esse vídeo, se você é aquela pessoa assim, ó, que tem que estar sempre fazendo algo para os outros, que presenteia demais, que está presente demais, que sempre olha para fora, esse vídeo também é para você. Por quê? Porque ele é uma forma de te auxiliar a pensar sobre a real conexão. O que é que vai realmente preencher o teu coração? Né? Obviamente eu estou falando aqui dentro de uma visão cristã, então eu estudo diversas religiões, tá? Mas eu me considero universalista, eu sou cristã, eu sigo a Jesus, sigo a fonte, para mim é um único Deus. Temos o Mestre Jesus como nosso mestre aí e grande professor de jornada. Eu não acredito que Jesus esteve aqui na Terra para suprimir, limpar os nossos pecados, nos livrar dos nossos pecados, mas sim para nos ensinar um modo de vida, um modo de pensar que nos libertará das enfermidades, das dores, né, da carne e do espírito. E isso vem através de quê? Através de uma conexão com Ele, né? Ninguém irá ao Pai senão através de mim, né? E esse eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Tem uma passagem que ele fala também, né, com Nicodemos, que você só vai conseguir chegar ao reino dos céus, ao Pai, voltando, através do ventre da mulher, voltando para a barriga de sua mãe. E aí a gente já entra num outro conceito com o qual também trabalho, que é o reencarnacionista, mas isso é tema para outro vídeo. O que acontece? Nós somos acostumados culturalmente a fazermos orações primeiramente prontas. Então são orações que alguém recebeu, alguém canalizou e nos passou, né? Então são orações prontas. Isso é bom? É bom, nos dá um direcionamento. Só que faz tanto tempo que a gente vem nisso que já está na hora de nós crescermos um pouquinho, né, nesse sentido. Pensarmos em cada palavra que eu estou lendo, o que eu realmente quero com aquilo, qual intenção eu estou colocando nas minhas palavras durante as orações. Por quê? Porque pensamento e emoção gera energia, movimenta energia, cria no nosso campo. E se eu não tenho consciência do que eu falo, do que eu peço, do que eu decreto, isso pode ser muito perigoso até para mim e para aqueles que me cercam. Outro ponto importante é o respeito ao livre-arbítrio de todos os envolvidos. Nós temos mania de até pedir, né? Olha, fulano, eu tô passando por uma situação assim, você pode orar por mim? Você pode orar para dar certo aquilo ali? Tem alguém doente, vamos orar para que fulano se recupere. E quem crê, quem sabe da existência de Deus, entende que há uma vigilância amorosa, não punitiva, extremamente amorosa, sobre todos os filhos e filhas, né? Sobre todos nós, sobre toda a criação. E às vezes a gente quer interferir nisso através do nosso ego, através da nossa persona, do que a gente acha melhor. Então, nem sempre o que a gente acredita, o que a gente quer é o melhor. O que não nos exime de fazermos o nosso melhor em busca daquilo que nós queremos, daquilo que nós almejamos, mas também requer que nós saibamos entregar a este poder supremo, a esse amor maior, a decisão final acerca daquilo que nós queremos, acerca daquela colheita referente ao plantio que nós estamos tendo. Então nós temos extremos com relação à oração, né? Pessoas que não oram, não têm conexão nenhuma, não fazem uma oração, um momento de meditação, né, de respiração, de silêncio, de conexão.
Temos aquelas pessoas que fazem as orações prontas, reiteradas, repetidas. Então, assim, tudo tem um porquê, né, gente? Ah, vou repetir 108 vezes o mantra XYZ. Certo. Mas você está sentindo essa repetição? Você está vivendo essa repetição? Ou você está falando? Então, há orações poderosíssimas, né? Pai Nosso, Ave Maria, inúmeras outras aí, vou citar, né, as mais conhecidas assim. Mas você está meditando em cada palavra que você está emitindo, né? Ou você está apenas repetindo? Outra oração famosa que nós temos aí, que para mim tem uma importância muito grande, a oração de São Miguel Arcanjo. Você está entendendo cada palavra? Você tem noção do que está por trás de cada palavra? Geralmente, na correria do dia a dia, a gente não tem. Então, a gente simplesmente repete palavras soltas. Ah, eu tô cansado, eu vou fazer aqui. Não tem entrega. E essa oração sem entrega, ou ela fica ao vento, ou daqui a pouco você está criando algo que você não quer. Vou te dar um exemplo. Eu quero uma vaga na empresa X. Essa vaga não existe. Mas eu quero e tem que ser na empresa X. Então, eu posso dizer, né? Senhor, qual a possibilidade de ser criada uma vaga na empresa X para o cargo tal? Seria tão interessante para mim, o meu coração se alegraria em receber essa possibilidade, essa proposta. Será que isso seria possível? Eu gostaria muito, mas eu entrego nas tuas mãos e que tu faça o melhor. E aí você vai fazer um curso, uma qualificação referente àquela vaga, você vai ficar de olho se a empresa abre a vaga ou não. Mas não é o que acontece. Às vezes, gente, a pessoa vai orar. Alguém tem que ser demitido, porque eu quero assumir tal posto, eu quero a tal vaga, eu quero... Então, a gente, às vezes, é arrogante, é maldoso e acaba fazendo magia negra com o poder que nós temos da oração. Aquele pai, aquela mãe que reza muito para que aquele filho não se relacione com a pessoa XYZ, ou que não viaje para fora da cidade para trabalhar em outro local porque ele sente, pensa que é mais seguro ficar aqui nesse município, nesse estado. Então, gente, saber do poder que nós temos com relação à oração é extremamente importante. E quando eu falo dos vazios existenciais, das dores lá atrás, eu digo que o único jeito, a única maneira de você preencher realmente a sua carência, as suas necessidades, a dor da rejeição, do abandono, de não ser visto, é se abrindo para receber o amor de Deus, o amor de Jesus. Eu gosto muito dos irmãos evangélicos porque eles têm uma coisa assim muito forte, né? Que só Jesus salva e como isso acontece, né? Acontece através de uma conexão que está sempre disponível para nós. Então Deus nos ama o tempo inteiro. Deus não sabe o que é castigo. Ele emana amor. Amor, amor o tempo todo. Ele não julga os seus filhos, gente. Nós nos julgamos porque nós temos uma centelha divina dentro de nós. Nós somos feitos à imagem e semelhança. Então nós temos essa essência que é pura. Quando nós estamos despidos do ego, que é esse racional, que é importante, que nós precisamos para circular, para vivermos aqui nessa dimensão, nesse planeta, nós temos uma visão muito mais cristalina e apurada de quem realmente somos, do que realmente importa. Então, toda vez que nós estamos excessivamente competindo, disputando, querendo impor a nossa vontade, querendo forçar situações que não acontecem de forma fluida, de forma natural, e usamos, né, o poder da oração para fazermos isso, acreditando que vamos fazer por nós sozinhos, ou que Deus vai nos ouvir porque essa é a melhor vontade e não a vontade dele. E aí entra, né, o seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Será que a gente se dá conta quando a gente reza, por exemplo, o Pai Nosso, do poder disso? Porque se não for como eu quero, então tá tudo ruim, tá tudo errado, Deus não me escuta, não me ouve, não me ama.
e eu me desconecto. E a gente sabe que nós não podemos servir a dois senhores, né? Se nós temos um Deus justo e amoroso, com certeza Ele está fazendo o melhor por nós em tempo integral. Por nós e por todos os outros 9 bilhões de habitantes do planeta Terra, para falarmos de seres humanos, né? Então, Cíntia, como eu posso fazer para minha oração ficar mais leve? Ter consciência, né? Se você ora, você crê. Vai ser parte de um princípio que você crê em Deus. Aqui estou falando, como eu disse anteriormente, para os cristãos. Alguém vai crer em outra coisa. Tranquilo. Esse vídeo não vai servir para você. Né? Não dessa forma, você não vai concordar com essa minha visão, não é que não vai servir, enfim. Mas assim, se você acredita, se você sabe que há uma consciência superior amorosa que cuida de tudo, o principal desafio é que nós nos entreguemos à vontade dela. E se entregar essa vontade não é não fazer o que precisa ser feito. Eu já falei, vai ser a vontade de Deus, eu vou aqui esperar. Não. É você fazer tudo o que precisa ser feito e confiar que o desfecho vai ser o melhor desfecho para você naquele momento. Ainda que não seja o desfecho que você gostaria, que você deseja. E por que de gravar esse vídeo? Por que eu fui muito intuída pela espiritualidade? Olha, vai lá, fala sobre isso. Porque eu vivi muito isso na minha vida. Sem saber, hoje eu me dou conta disso, eu sempre fui uma pessoa muito forte. Só que não é pela força que a gente conquista, né? Os nossos objetivos de vida. E os objetivos de vida são variados, né? A gente tem um objetivo de vida, a espiritualidade, Jesus, Deus tem o nosso plano de vida, né? Que é a evolução, né? Que é a expansão de consciência, que é alcançar a cristandade. Vós sois deuses, Jesus falou. Vocês vão fazer coisas muito maiores do que eu fiz aqui, né? Quando ele esteve em passagem aqui. E por que essa fala? Por que essa certeza? Porque nós estamos caminhando rumo a essa consciência, a essa expansão de consciência, a usar esse poder. Já pensou como seria se toda a sua oração tivesse sido atendida na sua vida até aqui? Reflete comigo se teve alguma oração aí da qual você já se arrependeu. Algum desfecho que você gostaria muito de obter e depois você viu que fez sentido aquilo ali, que não era para você. Quantas vezes você já se revoltou por não ter uma oração atendida? Ou você já se sentiu realmente grato e já viveu a gratidão por orações atendidas? Então esse vídeo ele vem trazer algumas reflexões acerca disso. Cuidado com o que você pede, atenção para aquilo que você emana. Tente... Que foi, Mel? Meu Deus! Vem cá. Essa é a Mel, gente. Enfim, tente não interferir na vida do outro, no livre-arbítrio do outro. Cuide muito com orações prontas, gente, de amarração. Eu vou falar sobre isso mais futuramente, tá? Então é isso, amarração amorosa, distanciamento de pessoas, amarração de pessoa, feitiço verbal, através de orações prontas, orações cabalísticas, né? Porque você está colocando energia em algo que às vezes você desconhece e que está agregando antimatéria, que está agregando miasmas, que está efetuando pactos, contratos, acordo com seres que não são da luz, que não se alimentam da bondade, do amor, da criação. Nós ainda somos crianças espiritualmente falando, nós ainda temos o nosso emocional muito frágil e uma dificuldade muito grande em compreender algumas coisas. E essas carências, essas dificuldades, essa falta de certeza, né, desse amor universal, e eu falo isso por mim também, por ter vivido isso e ainda viver, que é aquilo, se você confia em Deus e você está fazendo o seu melhor, você vai entender, e esse entender não é mental, tá? Você vai sentir profundamente que o melhor para você está sendo feito, o melhor para você está sendo criado,
né? O melhor para você já aconteceu nos planos de Deus. E essa certeza vai te mover, vai te alimentar, vai te fortalecer. Através dessa certeza você passa por adversidades, né? Tem um vídeo do Divaldo Franco que é muito engraçado. Foi um corte que eu vi, que quando ele começou nos atendimentos, nos trabalhos mediúnicos dele, ele conversou com o mentor e perguntou se uma pessoa pela qual ele havia orado iria se curar. E este mentor respondeu para ele que sim, que sim, que essa pessoa se curaria. E os acompanhantes dessa pessoa, os familiares, perguntaram para ele: olha, Divaldo, essa pessoa vai... Ele, sim, tenha fé, tá tudo certo, essa pessoa vai se curar. E no outro dia ele recebeu a notícia do falecimento dessa pessoa, né? E ele foi tirar satisfação com esses mentores. Poxa, eu orei, vocês estavam aqui, me disseram que ela ia se curar e agora ela fez a passagem, né? E esses mentores sorriam pra ele e disseram: sim, essa pessoa, ela vai se curar, ela está curada, ela está se curando. E eu achei esse exemplo máximo, assim, pra gente ilustrar, né? Pra entender que Deus vê tudo de uma forma muito diferente, muito mais ampla do que a gente vê. E que forçar os nossos quereres através do nosso ego e através das orações é uma forma de contrairmos karma, peso. É uma forma, assim, de interferirmos, às vezes, na vida do outro, porque se eu coloco muita emoção e um pensamento muito forte naquilo, eu posso, sim, emanar energias que interfiram negativamente na vida dos meus irmãos, na vida das pessoas que eu amo, daqueles que me cercam, né? Então, ter essa consciência é muito importante. Outro ponto muito importante, gente, que nós culturalmente ainda vamos levar um tempo para superarmos, é essa necessidade de sacrifício, né? A oração, o amor, ele não requer o sacrifício, a penitência, você se machucar. Pense num Deus amoroso e justo. O que ele vai ganhar se você subir a escadaria da Penha de joelhos? Vai ganhar você incomodando daqui a 2 semanas com dor na rótula do joelho, né? Então, se eu conseguir tal coisa, eu vou caminhar tantos 1000 quilômetros. Talvez isso seja bom para o seu físico, para a sua mente, porque você vai caminhar e vai pensar, mas Deus não é um Deus de barganha. Não há trocas. Então nós fomos ensinados, vamos fazer uma promessa. E geralmente, ainda que seja uma promessa, digamos, caridosa, bom, se eu conseguir X coisas, né? Eu vivo numa comunidade bastante católica. Então, se eu conseguir X coisas, Senhor, eu vou dar 300 pãezinhos para a missa de Santo Antônio. Ótimo, 300 pessoas vão ser, digamos, um pãozinho para cada pessoa, serão alimentadas com o fruto, mas é uma barganha, né? Você vê que não é, então a gente aprendeu a trocar e não é assim que funciona. Não é através do escambo que Deus nos atende, que Deus nos ouve. Então, é nós termos a certeza de estarmos sendo ouvidos e descansarmos nessa certeza, fazendo a nossa parte. Entendermos que os outros têm vida própria, têm anjo de guarda próprio, são filhos do mesmo Deus que nós. Então a gente não pode ir com a vida do outro, com o destino do outro. Mas, Cíntia, o meu irmão está nas drogas, tá? Na rua, despedaçado. Eu não me conformo porque eu peço a Deus. Deus está cuidando desse filho dele. Se você fez o máximo, né? Se esse irmão está fazendo o máximo dele, e eu costumo dizer que cada um de nós faz o melhor que pode com a consciência que tem, e a condição dele ainda é essa, algo ali a se aprender. E há algo ali que não depende de você. Muitas pessoas param suas vidas e oram sem cessar, fervorosamente, pela mesma situação, pelo mesmo motivo, né? Deus não é surdo, né? Não é cego, não é louco. Então, o que você está querendo maquiar, o que em você não está querendo ver, que está se escondendo atrás de uma oração? Então tem muita coisa, gente. Outra coisa são as venerações.
Ó poderosíssimo Deus Santíssimo, ó piedosíssima Senhora, nananana. São seres de magnífico poder, de magnífica consciência. Deus é um ser cuja consciência nós não podemos imaginar o tamanho diante do nosso estágio evolutivo, né? Mas eles não precisam disso. Nossa Senhora, Virgem dolorosíssima. Então, assim, Cristo, né? A repetição da crucificação, das dores. Nós temos no catolicismo a Via Dolorosa. Então, não é que você não recorde, não é que você tenha que esquecer, mas você propagar a dor não vai te santificar. Não vai te transformar em um ser de luz, não vai te dar mais consciência. Então, nós temos uma ideia de punição e de necessidade de remissão através da oração. Só que se tudo isso for feito emanando dor, emanando medo, se sentindo pecador, gente, isso só traz mais antimatéria, mais dor, mais energia densa. Então, o que equivale, né? O que é importante saber? Você ter uma oração sincera, você se entregar. Às vezes você declarar sua total incompreensão diante do que está te acontecendo ou diante daquilo que você almeja, mas entregar com amor à fonte, entregar com amor as mãos de Jesus para que seja feito o melhor para o nosso caminho e descansar nisso. E esse descansar no resultado não quer dizer que talvez você sinta e vá viver a dor de um resultado, como por exemplo quando a gente ora pela saúde de um enfermo e essa pessoa não melhora aos nossos olhos, né? Quando a gente quer muito um trabalho, uma profissão, uma relação, mas aquilo não é pra gente, não tá no nosso destino. Eu fui servidora pública por 18 anos, então eu era o que chamava-se de concurseira, né? Hoje eu atendo muitas pessoas que fazem concursos e tudo mais, e a gente sabe que é uma saga muito grande. E eu me lembro de um concurso que eu fiz, em que eu teria me classificado em primeiro lugar no meu estado, se não tivessem anulado uma questão de língua portuguesa, que era uma matéria que na época, assim, eu dominava, né? E eu me lembro que nesse período eu questionei muito a Deus em oração. Senhor, por quê? Né? O que eu fiz de errado? O que tem por trás disso? Muitos anos se passaram para que eu pudesse compreender que se eu estivesse naquele cargo, assumido aquela função naquele período, hoje eu não seria a pessoa que está aqui falando com vocês nesse vídeo. E para Deus, eu não tenho a menor sombra de dúvidas hoje, que o que eu faço, a profissão que eu exerço hoje, o papel que eu exerço na sociedade, na minha família hoje, tem uma força muito maior do que o papel que aquela Cíntia do passado gostaria de exercer, principalmente atuando através daquela profissão. Então, as nossas orações não atendidas, elas sempre são para um propósito maior e sempre vão atender o nosso coração também no futuro. Então, às vezes, é um relacionamento que eu gostaria de ter com a pessoa X. É um casamento que eu gostaria de restaurar e, às vezes, não é para ser restaurado. Então, a questão é: ore, sempre visando o seu bem e o bem de todos que te cercam. Não interfira no livre-arbítrio de ninguém, seja pai, mãe, filho, irmão, vizinho. Não interfira. Aceite o que vem e as lições que advêm daquilo que vem. Não se sacrifique em demasia. Não doe a sua energia atrás de um objetivo como se isso dependesse de você somente. Nada na nossa vida depende somente de nós. Na verdade, tudo depende da nossa consciência, dos nossos movimentos, pensamentos e sentimentos, mas tudo está na mão de Deus. Ter essa consciência ao fazer qualquer oração vai te libertar de muitas coisas.
Às vezes pais que deram uma boa criação para um filho e esse filho se desvia do caminho que nós entendemos como sendo o melhor caminho, que nós compreendemos como sendo a melhor forma de se relacionar, de exercer uma profissão, de viver, né? Então, se nós temos amor e fé em Deus, por que não confiamos? Eu fiz minha parte, eu orei, entreguei, por que eu não aceito? Por que eu não confio? Né? Outra coisa muito importante, gente, o medo, né? Não tenhais medo, é repetido inúmeras vezes na Bíblia, por exemplo. O medo baixa a nossa frequência, faz com que diversas energias que não simpatizam conosco, porque nós temos uma trajetória grande, né? Como eu disse para vocês, eu trabalho com a teoria reencarnacionista, então nós adquirimos muitos amigos e somos muito amados, mas também causamos às vezes alguns malefícios, desgostamos algumas pessoas, algumas consciências que discordam de nossas ideias, de nossa postura, de nossas ações passadas e não querem nos ver bem. Então, se eu estou vibrando na luta, na dor, no embate, eu vou atrair todas essas consciências com essas frequências para o meu campo vibracional. E isso sim causa desafios na minha vida, no meu dia a dia, até mesmo doenças psicossomáticas. Então, notem como a minha vibração interfere em tudo isso e como a minha oração pode contribuir para um estado de não paz, de não sossego, para um estado de não saúde, vamos dizer assim, né? E a gente às vezes não tem consciência, porque eu tô lutando, eu tô brigando por aquilo, porque eu não gosto do meu cunhado, porque eu não concordo que o meu pai faleceu e a minha mãe tá se relacionando de novo, porque eu discordo que um filho tenha outro filho e com a pessoa XYZ, porque eu não gosto do meu patrão. Gente, ninguém pede pra pessoa ser promovida. Senhor, quem sabe essa pessoa tá aqui, ela é um desafio na minha vida. E se ela pudesse ser promovida e ir pra um bom lugar? Ou se que coisas boas aconteçam na vida dela para que ela progrida e a nossa história possa se exaurir de uma forma tranquila? Eu não estou sabendo lidar. Não. Fora quando a gente procura pessoas que trabalham com energias para que algo aconteça, né? Algo que eu quero muito aconteça, sem pensar nas consequências da interferência no livre-arbítrio dos outros, da interferência na orquestra cósmica, porque Deus, ele não pensa no bem da Cíntia, do João, da Maria, do José. Ele pensa no bem de toda a humanidade, de toda a coletividade, de todo o planeta. Então, mas então é errado orar pelos outros, eu não posso? Sim, você pode, você deve, se você tem amor no seu coração, sim. Eu costumo dizer que nós emprestamos energia um dos outros, né? Então, às vezes eu tô com a minha bateria tão baixinha, me desgostei, não tô numa frequência alta, eu ainda não me vejo me mantendo. Sim, eu posso, né? Mas o quanto eu estou aberto para receber e o quanto isso é positivo, o que realmente eu quero, qual é o resultado que eu desejo. Eu vejo, gente, hoje mais do que nunca a oração como uma conversa. Eu digo muito para os clientes que me procuram, para os assistidos, né, que eu tenho, converse com Jesus e coloque para ele tudo que você está sentindo. Tudo que a situação XYZ faz com você, movimenta em termos de emoções, de necessidades físicas, materiais, e entregue com fé. E toda a dor emocional que você sentir, abra seu coração e peça: Senhor, eu te entrego, Jesus, preenche o meu coração com teu amor. Porque ele já está fazendo isso o tempo inteiro, mas é uma forma que nós temos de nos abrirmos para receber essa frequência. Na física quântica, nós recebemos muito mais daquilo que emanamos. E às vezes nós estamos emanando muita negatividade sem saber.
até quando estamos nos sentindo espiritualizados, espiritualmente ativos, né? Buscando. Eu peço, Deus não me escuta. Será que Ele não te escuta? Ou você está colocando um obstáculo, uma reticência, se fechando para o amor dele, e esse amor não consegue chegar até você da melhor forma possível, não consegue te auxiliar a solucionar aquele desafio que você pensa que tem, que você pensa que sente. E essa questão emocional, gente, é muito profunda, porque o nosso campo atrai aquilo que sentimos profundamente, ainda que tenhamos consciência ou não. Então não é uma questão somente de oração, é uma questão de percepção. Por isso que é tão importante a gente unir esse autoconhecimento. Quem eu sou, como eu me sinto, como eu ajo, tá de acordo com aquilo que eu quero e principalmente está de acordo com aquilo que Deus, que me ama tanto, quer pra mim? Cíntia, com relação a orar, a pedir a intercessão de santos, né? De guias, de protetores, amparadores. Gente, eu, Cíntia, digo a vocês, a fonte, o Mestre Jesus, e eles vão mandar para você o auxílio necessário. E sim, através de irmãos de luz. Mas sempre que você for entregar a sua vida, a sua energia, chame a Jesus, chame a fonte criadora de tudo que é. Independentemente de sua crença religiosa, creia que você tem contato direto, porque isso também nos foi tirado. Não, você tem que passar por aqui, você não alcança lá. Eu vejo muitos espiritualistas falando isso também. Não, você tá muito aquém, né? Com essa sua consciência aí, você fala, ninguém te escuta. Mentira. Não cede o teu poder pessoal para qualquer um também. Às vezes no desespero a gente procura outro ser humano para nos auxiliar. E eu digo isso porque eu vivi isso em termos religiosos. E as pessoas elas estão querendo usurpar a sua energia mesmo. E você tá ali entregue. Eu não dou conta, não consigo, outro vai fazer por mim. Não vai. Tem preço que a gente paga com a alma. E esse preço é caro. E por que essa oração você está fazendo isso errado? Porque é muito difícil nós nos darmos conta de tudo isso que eu trouxe aqui nesse vídeo, por mais que pareça muito simples, ou para muitas pessoas não vai fazer sentido. Eu digo que para mim, minha história pessoal foi muito forte. Eu não tinha noção de algumas coisas e eu cometi alguns dos erros. E se eu piscar, ainda cometo, né? Nos momentos das orações. Então, para não ficar muito extenso, Cíntia, o que eu faço para orar? Só você vai saber. Mas, é como eu te disse, silencia da melhor forma possível. Deus fala conosco através da nossa intuição. Muito através da nossa intuição. E eu só vou conseguir me conectar se eu estiver com o coração limpo, com o coração puro. Procure se perdoar. Perdoar as pessoas que te fizeram algum mal. Perdoar os desafios da vida. Procure não ter raiva, inveja, ciúme. Todos os sentimentos que não são legais. Cíntia, mas eu reconheço eles dentro de mim. Perfeito, é o primeiro passo. É você dizer sim, eu tenho esse desafio. Eu sei dos meus. E procuro trabalhar em cima. Procure também, esses devem ser os principais objetivos, os principais focos da sua oração. Né? Eu tenho ciúme, eu sinto isso. Senhor, me mostra, Jesus me mostra como curar, como tirar do meu coração. Me mostra quais os motivos, me mostra o que isso tem a me ensinar. O que eu preciso fazer para sair disso aqui. E silencia que você vai obter respostas. Confia. Entenda que sacrifício nenhum, Deus não te exige sacrifício. O único sacrifício que Deus exige é o sacro ofício. É o trabalho sagrado em ti mesmo. Na tua moral, na tua ética. Em seguir os ensinamentos de Jesus, por isso que ele é o grande professor, ele é o grande mestre. Que amai ao próximo como a ti mesmo.
Amai a Deus sobre todas as coisas. Faz com o outro aquilo que tu gostarias que fizessem contigo. Não julgueis. Quando a gente entrar nessa frequência, quando a gente trabalhar todas essas questões dentro de nós, as nossas orações, elas passam a ser somente de gratidão. E a nossa vida muda profundamente. Então, se você está numa situação angustiante, se você está vivendo um desafio relacional, profissional, econômico, se você sente um vazio existencial, se você sente não visto, abandonado, desprotegido, não amado, entregue a sua dor verdadeira. Entregue para Jesus, entregue para a fonte criadora de tudo que é. E investigue dentro de você o que te coloca nessa situação. Essa é a oração que mais vai te auxiliar a dar um salto quântico, a viver uma nova vida, a ter uma consciência transformada e a obter tudo aquilo que você deseja na matéria. Buscai primeiro o reino de Deus e todo o restante te será acrescentado. E para isso, você não precisa de nenhuma outra pessoa. Você não precisa de instituições, você não precisa de religião. Você precisa de disposição de querer fazer isso e de pagar o preço que é, às vezes, você se sentar em um cantinho. Eu brinco que eu sou filha de bugre, né? Eu gosto de me sentar no chão. Eu me sento, eu respiro, às vezes eu me deito e me conecto. E dentro dessa prática foi que eu achei toda a verdade que fez sentido para o meu coração até aqui. Então, verifique se você está fazendo certo. E não existe certo e errado. Mas se você estiver fazendo algo automático, interferindo na vida do outro de forma negativa, ou dissociada da tua verdade, do teu coração, só para agradar, para pertencer ou porque te ensinaram, tem alguma coisa errada aí. Tem algumas arestas a serem apartadas, algo para você aprender. Não existe oração certa, mas a mais potente é aquela que sai do teu coração com entrega real e amor. Essa vai fazer diferença no teu campo vibracional, essa vai fazer diferença no teu campo quântico. E principalmente a consciência que você tem de identificar o mal em ti e matar o mal em ti. Mata o mal em ti e matas o mal no mundo. Quando você eleva a sua frequência, as frequências negativas não têm capacidade de te atingir. Falar parece fácil, realizar é um pouquinho desafiador, mas vale demais. É o que faz a vida da gente valer a pena. A gente compreender quem a gente é, por que está aqui, para que está aqui e quais os objetivos que Deus tem para a nossa vida, para a nossa existência nesse aqui e agora, né? Então, fuja de tudo que te é imposto, de tudo que te penaliza, que te criminaliza, que te julga. E procura fazer o que os espíritas falam muito, né? Que é a reforma íntima. O que é essa reforma íntima? Né? Uma autoanálise, uma meditação pessoal. Eu gosto muito de anotar. Eu indico muito a escrita terapêutica para as pessoas. Anota tudo que te dói, tudo que já te doeu na vida e entrega nas mãos de Deus, entrega nas mãos de Jesus, que com certeza vai ser feita a diferença na tua vida. Se você tem fé em Mãe Maria Santíssima, nos anjos, nos arcanjos, que você faça conexões com esses seres de luz, mas eu sempre te digo, Deus, Mestre Jesus na frente. E com certeza nós temos inúmeras consciências de inúmeros irmãos aí ascensionados, em ascensão, irmãos mais velhos que estão em uma posição mais clarificada na luz, para nos auxiliar, para nos abraçar e para nos conduzir numa jornada de verdade e amor. Cíntia, como eu vou saber, como eu tenho certeza de que eu estou sendo amparada por energias da luz, por energias positivas, por energia divina? Quando o teu coração estiver sossegado e tranquilo, em termos de ser sincero com você mesmo, em não querer nenhum mal para nenhum irmão. O que te blinda energeticamente, o que te cura, o que te transforma, te fortalece, é quem você é. Se você ainda tem sentimentos
que não são positivos com relação a quem quer que seja, aí está o teu trabalho. Aí está onde você precisa olhar e reformular. Não é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos, sobre a nossa postura diante de tudo que nos é apresentado em cada segundo, em cada momento de nossa vida. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para você pensar a respeito. Eu espero que você possa criar momentos de conexão com Deus diários, que você sinta a luz e o amor do Pai, a luz e o amor da Mãe Divina tomando conta da sua vida, adentrando o seu cardíaco, adentrando o seu ser e te curando de tudo aquilo que você não fala para ninguém e te curando de tudo aquilo que você não recorda que precisa ser curado, mas que está latente no seu ser. Que Deus te abençoe, eu agradeço por acompanhar, por assistir e até um próximo momento. Tchau, tchau.